E aí, beleza? O filme começa com um agente temporal tentando prender um terrorista infame, conhecido como o terrorista do Chiado, que instalou uma bomba em um prédio tentando matar centenas de pessoas. O agente consegue conter a bomba, mas fica gravemente ferido quando seu rosto é parcialmente exposto à explosão resultante. O terrorista do Chiado começa a escapar, e o agente temporal retorna à sua linha do tempo no futuro usando um kit de campo transformador de coordenadas, uma máquina do tempo, com a ajuda de uma pessoa desconhecida. Ao retornar ao futuro, em 1992, o agente acorda e descobre que passou por uma cirurgia facial para salvar sua vida. Os médicos enxertaram uma nova pele e reconstruíram o rosto e a garganta do agente, pois foram gravemente danificados. Durante esse tempo, é revelado que o agente trabalha para uma organização misteriosa conhecida como Departamento Temporal, que envia agentes temporais através do tempo para evitar grandes crimes que custariam a vida de milhares de pessoas. É afirmado também que o terrorista do Chiado é o único criminoso que os eludiu até agora. O terrorista do Chiado também é responsável por matar 11 mil pessoas em Nova York, em março de 1975. Assim que o agente é curado, ele recebe ordens para embarcar em uma missão final antes de ser desativado da agência. O agente aceita a missão e usa seu kit de campo transformador de coordenadas, que está disfarçado como um estojo de violino, para viajar no tempo de volta para 1970 e trabalhar como barman em Nova York. O barman aparentemente aguarda a chegada de um cliente em particular, com quem ele começa a conversar. Este cliente, um homem, é referido como a mãe solteira, já que ele escreve revistas de confissão, muitas delas presumivelmente do ponto de vista de uma mãe solteira. A mãe solteira e o barman começam a conversar, e a mãe solteira aposta uma garrafa de bebida se sua história for suficiente para chocar ou surpreender o barman. O barman concorda, e a mãe solteira conta ao barman sobre o seu passado. A mãe solteira explica que era originalmente uma garota e foi levada para um orfanato em 13 de setembro de 1945, quando foi deixada na porta do local. Ela recebeu o nome de Jane por uma das funcionárias do orfanato. A mãe solteira relembra eventos de sua vida quando era uma garota, dizendo que invejava crianças com pais e sentia que era diferente de alguma forma. Ela também afirma que era bastante talentosa e muito boa em todos os campos científicos, além de ser fisicamente forte, capaz de lutar contra meninos. A mãe solteira conta ao barman que queria se juntar ao corpo espacial para ajudar a servir os astronautas no espaço, pois ela mesma queria ir para o espaço sideral e se alistou. Jane se destacou em todos os testes estabelecidos para ela pelo corpo espacial, mas foi desqualificada durante o processo de seleção. Os médicos encontraram uma anomalia médica durante seu exame físico, revelando que Jane possui uma condição intersexo, tendo dois conjuntos de órgãos sexuais, masculinos e femininos. Os médicos acabam não contando isso à jovem, e ela tenta seguir em frente com sua vida. Jane eventualmente passa a frequentar aulas noturnas em Cleveland para trabalhar em seu comportamento e charme, mas acidentalmente esbarra em um estranho a caminho de casa, em 3 de abril de 1963. Os dois começam a conversar e logo iniciam um relacionamento juntos. A mãe solteira conta ao barman que os dois se apaixonaram e que ela acreditava ter conhecido a única pessoa com quem realmente se importava. Mas eventualmente, o estranho abandonou a garota e nunca mais voltou. Emocionalmente perturbada, Jane é abordada pelo Sr. Robertson, que se pensava ser um dos oficiais de recrutamento do corpo espacial, mas que revela trabalhar para uma organização diferente que poderia utilizar alguém com inteligência e suas habilidades físicas, oferecendo a ela a chance de se juntar. Jane está prestes a aceitar a proposta, mas engravida de quando dormiu com o estranho. Jane eventualmente dá à luz uma menina, mas uma cesariana é necessária para remover o bebê com sucesso. Um dos médicos que realizou a operação conta a Jane que durante o procedimento tiveram que remover cirurgicamente seu útero e ovários. Mas, como encontraram órgãos sexuais masculinos intactos, reconstruíram cirurgicamente Jane como um homem. O filho da garota é sequestrado por um desconhecido. Jane é completamente reconstruída como um homem, com mais operações. A mãe solteira explica que sua vida continuou, ele se tornou um escritor e começou a escrever histórias de confissão sob o pseudônimo de A Mãe Solteira. A mãe solteira conclui a história e pergunta se ganhou a garrafa de bebida. O barman quase entrega a garrafa, mas rapidamente revela que sabe o novo nome masculino da mãe solteira, que é John, e também conhece outros detalhes da vida de John e Jane. John eventualmente segue o barman até um porão seguro embaixo do bar. O barman conta a John que na verdade trabalha para o Sr. Robertson e que a organização a qual Robertson se referia quando propôs o emprego era um departamento temporal. O barman então oferece a John a chance de matar o homem que arruinou sua vida sem repercussões, desde que concorde em ser recrutado para o
departamento temporal depois. John acaba aceitando, e eles viajam de volta no tempo para 3 de abril de 1963, em Cleveland, Ohio. O barman arma John com uma arma para confrontar o homem que seduziu, engravidou e abandonou Jane, dizendo exatamente onde e quando encontrá-lo. John é direcionado para a faculdade de Cleveland, mas quando chega lá, ele acidentalmente conhece Jane, seu eu feminino mais jovem, enquanto o barman e agente temporal observa à distância e eventualmente usa sua máquina do tempo para viajar para o futuro. O agente vai parar exatamente no mesmo prédio em Nova York do início do filme, só que chega alguns minutos antes de seu eu anterior para parar o terrorista do Chiado. Ele avista o terrorista do Chiado e luta com ele, mas fica incapacitado na luta que se segue. Ele acorda com o som de uma explosão e tiros, percebendo que seu eu anterior do início do filme ficou ferido e ele não foi capaz de parar o terrorista. É revelado que ele é o homem que ajuda seu eu anterior a alcançar a máquina do tempo para retornar ao departamento temporal em 1992. O agente temporal usa sua máquina do tempo para viajar de volta a março de 1964, onde se encontra com Robertson. O agente conseguiu pegar algumas evidências da bomba usada pelo terrorista do Chiado e as entrega a Robertson. É mostrado que Robertson e o agente estão na verdade conversando na ala do hospital onde a filha de Jane nasceu. O agente temporal e barman então sequestra a criança e leva a menina de volta no tempo para o mesmo orfanato em que Jane cresceu em 1945. O agente temporal logo retorna a 1963 para resgatar John e revela a ele sua missão e o motivo pelo qual juntou John e Jane. O agente explica que ele, John, Jane e o bebê são todos a mesma pessoa que existe através de um paradoxo temporal predeterminado. Ele diz a John que precisava que John se encontrasse com Jane para que ela engravidasse e desse à luz a uma criança que eventualmente cresceria para ser eles. Se o agente temporal não tivesse sequestrado a criança e a transportado de volta para 1945, ou se não tivesse juntado John e Jane, nenhum deles existiria. John afirma que não quer deixar Jane, mas o agente temporal insiste que precisa ser assim. O agente leva a mãe solteira, John, ao departamento temporal em 1995 para garantir sua própria existência, para que pudesse evitar os crimes vindouros. Como o agente é desativado, Robertson também entrega a ele um arquivo contendo novas pistas recuperadas das evidências que ele deu a Robertson. O agente temporal, barman e o futuro John retorna à sua própria linha do tempo para viver uma vida normal da melhor maneira possível, em janeiro de 1975, em Nova York. Ele então desativa sua máquina do tempo, mas ela encontra um erro e não desativa adequadamente. O agente logo deduz onde encontrar o terrorista usando as pistas dadas por Robertson. O agente eventualmente encontra o terrorista em uma lavanderia. Para o choque do agente, ele vê que o terrorista do Chiado é na verdade ele mesmo no futuro. O terrorista do Chiado afirma que salvou mais vidas do que tirou como resultado de suas ações e que Robertson os está armando. O terrorista do Chiado, aparentemente insano, diz que se o agente o matar, o agente se tornará ele, pois é um ciclo repetitivo. Mas se o agente o amar novamente como amou quando era Jane e John, então eles poderão quebrar o ciclo. Bastante enojado com o seu eu futuro, o agente decide matar o terrorista do Chiado. O filme termina com o agente observando a máquina do tempo, afirmando ter certeza de que Jane, John e ele mesmo foram as melhores coisas que aconteceram em sua vida, e que ele sente uma falta terrível de seus eus do passado. Terminando assim O Predestinado, filme de ficção científica, suspense e drama, lançado em 2014. Então esse foi mais um resumo para o canal. Já deixa o like e te espero aqui no próximo vídeo.